Fala pessoal, ligadinho aqui no Futebol na Veia, está no ar mais uma edição do Baguri, o podcast que vai te contar tudo sobre o que está acontecendo com o futebol gaúcho e temos tudo sobre dupla Grenal, Caxias, Juventude, Ipiranga e muito mais. Então fica ligadinho aqui com a gente que vamos te contar tudo sobre o que está acontecendo com o futebol gaúcho. E aproveitando aí, já dá uma pausa e vai lá em www.futebolnaveia.com.br, que lá você vai ficar por dentro de tudo que tá dentro do futebol, do que tá acontecendo no mundo do futebol. Prognóstico, pós-jogo, mercado da bola, pós-rodada, tem tudo lá. E temos também colunas históricas, que são textos sensacionais sobre todo o futebol. Argentino, uruguaio, europeu, tem tudo. Então vai lá em www.futebolnaveia.com.br. E já começando aqui os trabalhos do Baguri, que está aí em sua 5ª edição. Já passamos aí de um mês do primeiro episódio aqui do Baguri. Vamos falar com o nosso guri colorado. Paulo Sérgio Nunes traz todas as notícias do Internacional. Fala, gurizada do Futebol na Veia! Meu nome é Paulo Sérgio Nunes e eu venho trazer todas as principais notícias do Inter. A primeira informação é sobre os novos associados do Colorado. Após anunciar a camisa Estaremos Contigo, item promocional para presentear associados em dia e cativar novos torcedores, o Colorado ganhou velhos novos colaboradores. Parece um pouco confuso, mas trata-se dos jogadores do elenco principal e também do técnico Eduardo Cudê. Assim, os jogadores apareceram nas redes sociais com suas carteirinhas de sócio, mostrando e chamando torcedores para ajudar financeiramente o clube, que vive um momento difícil em função da pandemia do coronavírus. Destaque para o jogador Marcos Guilherme, que além da sua nova associação, vinculou também o pequeno Gui, seu filho, que gerou uma repercussão muito positiva nas redes sociais do clube. Além disso, o Internacional realizou a 4ª rodada de exames rápidos para a Covid-19 nos jogadores e na comissão técnica nessa semana. Mais uma vez, nenhum envolvido nos treinamentos testou positivo. Vale lembrar que o Inter foi um dos primeiros clubes da Série A a retomar suas atividades e até então não teve nenhum caso confirmado. Por fim, outra notícia que movimentou os bastidores colorados é a possível venda do lateral esquerdo Eric. O jogador se mostrou muito promissor na base do clube, porém atuou apenas 2 vezes no profissional e aparentemente está fora dos planos do técnico Eduardo Cudê. O possível destino do jovem é o Al Ain, dos Emirados Árabes, e os valores oficiais ainda não foram confirmados. Porém, pelo que parece, o adeus ao Beira-Rio é uma questão de tempo para Eric. Essas foram as principais informações do Inter para o podcast Baguri. Para os colorados que querem saber mais sobre o Clube do Povo, o boletim Nada Vai Nos Separar é ideal. Todas as sextas, no YouTube e também no Instagram. Meu nome é Paulo Sérgio Nunes, do Futebol na Veia, e semana que vem tem mais Inter. Até lá! Muito obrigada, guri. E aí, o Internacional trouxe uma notícia e mais uma ação para conter o rombo financeiro causado pela pandemia do coronavírus, que é a associação dos jogadores, que acontece aí após o anúncio da camiseta Estaremos Contigo, né, dedicada, né, aos torcedores sócios que vem apoiando o time, né. Vale lembrar que eles têm até o dia 2 de agosto para se associar e ficarem inadimplentes por 6 meses. E aí, então, os jogadores do elenco principal e o técnico Eduardo Cudê se associaram e fizeram aí uma campanha nas redes sociais do clube, mostrando a carteirinha de sócio, os jogadores como o D'Alessandro, o Marcos Guilherme, que associaram suas famílias, né? E aconteceu aí a 4ª rodada dos exames, né, rápidos, mas só atualizando, gravando nesta quarta-feira, foi confirmado o resultado positivo de 4 jogadores, mas não confirmaram qual nome e nem quem quando voltam, situação, nada. E agora é a vez de falarmos com outro guri. Dessa vez ele vai falar sobre o Brasil de Pelotas e todas as novidades que tem pra gente. É contigo, meu guri!
Fala, gurizada! O Brasil de Pelotas fechou uma parceria com a empresa paulista de marketing esportivo Total Player, permitindo que os torcedores estejam presentes no estádio na forma de placas fotográficas, instaladas nas cadeiras e arquibancadas do estádio Bento Freitas. As placas serão vendidas por R$ 48,00 a unitária, R$ 75,00 a dupla e R$ 95,00 o trio. Além disso, os torcedores participantes estarão ajudando o clube, pois 20% do valor de venda ficará no cofre Chavante. Outro ponto interessante é que quando a presença do público for liberada nos estádios, os torcedores podem retirar seus totens e guardar como lembrança do tempo que estiveram no Bento Freitas, mesmo sem sair de casa. Outra informação é a respeito da discordância do presidente do Brasil, Ricardo Fonseca, a respeito das sedes regionalizadas para o retorno do Gauchão. O presidente acredita que é mais fácil liberar a competição quando todos puderem jogar em casa, pois identifica que existirá um desequilíbrio técnico e mesmo que não haja rebaixamento, valerá dinheiro para o próximo ano. Ainda não há previsão de retorno das atividades nas dependências do clube. Até lá, os atletas seguem com os treinamentos de forma virtual. Por fim, na madrugada de segunda-feira, dia 22, veio a óbito aos 70 anos José Luiz Pozo Raimundo, médico chavante por longos anos. Dr. Zé Raimundo encontrava-se internado há 85 dias na UTI do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, em decorrência do coronavírus. Diante do acontecido, o clube decretou luto de 7 dias. Então, por hoje é isso. Eu sou Leonardo Oliveira, com os destaques do Brasil de Pelotas para o podcast Baguri, do Futebol na Veia. O campeão do bem-querer. Muito obrigada. E aí, então, o Brasil de Pelotas dando passos muito importantes para o desenvolvimento do time, né? Que é a parceria com a empresa paulista de marketing esportivo chamado Total Player. E aí, então, com isso vai ser possível que os torcedores, estejam presentes em forma de placas fotográficas que vão ser instaladas aí nas cadeiras das arquibancadas do Bento Freitas. Mas aí, para garantir o seu lugar, R$ 48,00 a unitária, R$ 75,00 a dupla e R$ 95,00 a tripla. Então, 20% desse valor vai ficar nos cofres do Chavante. E outro ponto é, assim como o Léo falou pra gente, né, o Leonardo Oliveira, a discordância do presidente do Brasil, Ricardo Fonseca, sobre as sedes regionalizadas do retorno do Gauchão. E ele fala aí que é mais fácil liberar a competição quando todos puderem jogar em casa. Porque isso, óbvio, pode acontecer um desequilíbrio técnico, já que os times estão se preparando nas suas casas, né, nos seus CTs. Então é óbvio que existe mais uma maior adaptação em seus estádios. E aí realmente é um ponto muito importante, porque além de demorar para o retorno ser liberado de alguns times, essas sedes regionalizadas também poderiam acabar atrapalhando aí esse ponto. E aí, então, vamos ver o que vai acontecer, né? Sobre essa questão, onde que vai acontecer. E agora a gente vai falar com a Camila Kepsel, que vai contar tudo pra gente sobre o Juventude. O volante João Paulo testou positivo para a Covid-19. O jogador está assintomático e em isolamento por 15 dias. O meio-campo estava no Paraná e foi testado no dia 19. O atleta não teve contato com ninguém do Juventude. E como já é de praxe aqui no boletim, hoje também tem anúncio de reforço no Alviverde. O clube confirmou a contratação do zagueiro Augusto, de 23 anos. O jogador chega por empréstimo do Londrina. A outra novidade da semana veio na terça-feira, dia 23, quando o Juventude anunciou a chegada do meio Tarta, de 28 anos. O atleta foi contratado junto ao Gama e vem como mais um reforço da equipe comandada pelo técnico Pintado. Outra possível novidade no Alfredo Jaconi é a contratação do volante Gabriel Bispo, de 23 anos. O Verdão está próximo de acertar a contratação do jogador, que pertence ao Vitória, e deve chegar por empréstimo até o final da Série B. E para finalizar, no dia 27 de junho, o clube comemorou os 21 anos da conquista da Copa do Brasil. Em 1999, o Maracanã recebia mais de 100 mil pessoas que assistiram a partida entre Juventude e Botafogo. O Alviverde empatou o jogo em 0-0 e levou o título para Caxias do Sul. E por hoje é isso, gurizada. Eu sou a Camila Kepsel, falando para o podcast Baguri, do Futebol na Veia.
Muito obrigada, Camila. E ali, além do Internacional que a gente já comentou, mais um jogador do futebol gaúcho acabou testando positivo para o Covid-19. E dessa vez foi o volante João Paulo. Então, a gente, óbvio, deseja melhoras, né, para que a situação melhore e a saúde dos jogadores se restabeleça cada vez mais. E agora, né, também temos a contratação de 2 novos jogadores, que é o zagueiro Augusto e o meia Tarta. E também temos aí, assim como a Camila falou, sobre a possível contratação do volante Gabriel Bispo. E isso mostra que é óbvio que o Juventude aí, mesmo parado por conta da pandemia, ele tá se preparando para a volta das competições e quer voltar com um nível técnico o mais superior que consiga atingir, né? E falando em nível superior que consiga atingir, a Camila relembrou aí, então, sobre os 21 anos da conquista da Copa do Brasil do Ju, onde ele venceu, então, um feito muito importante para uma equipe tão grande quanto o Ju, e desejamos que muitas vitórias ainda alegrem essa enorme torcida do Verdão. E agora a gente vai falar com a Maria Sofia, que vai contar tudo pra gente sobre o Caxias. É contigo, guria! E aí, galera do Futebol na Veia, aqui é Maria Sofia Guiar e hoje eu vou contar as últimas notícias do Caxias do Sul. Foram 100 dias sem o futebol, 100 dias sem a bola rolando pro Caxias e sem a arquibancada festejando. Porém, o clube retornou aos treinos na manhã desta segunda-feira, após os jogadores terem passado pelos testes de Covid-19. A retomada da equipe se deu após a flexibilização do governo do Rio Grande do Sul, considerando as regras de distanciamento social para os clubes de futebol. O preparador físico do Caxias analisa essa retomada de treinos. Além da preocupação com o condicionamento físico dos jogadores, existe também a preocupação com a prevenção de lesões. Mais um contrato renovado. É anunciada a 3ª renovação de contrato no clube. O volante Vidalete, de 23 anos, permanece em definitivo no Caxias. Por hoje é só isso que eu tenho para contar para vocês, galera. Aqui é Maria Sofia Guiar para o Baguri do Futebol na Veia. Muito obrigada. E aí, então, mais 100 dias, se completaram aí 100 dias sem futebol pro Caxias, né? Sem a bola rolando, sem a arquibancada festejando aí os jogos, mas também o clube retornou finalmente aos treinos na manhã dessa última segunda-feira, né? Mas vale lembrar que é óbvio que os jogadores passaram pelo teste do Covid-19 e aí, então, aparentemente o resultado foi positivo isso só aconteceu na última semana. A gente falou sobre bandeira vermelha, bandeira laranja no Rio Grande do Sul, mas o governador do estado considerou as regras de distanciamento social para o clube e então liberou, né, flexibilizou aí o retorno dos treinamentos para o Caxias. E quem tá atuando agora bastante, então, é o preparador físico para que o condicionamento físico dos jogadores esteja cada vez melhor, porque como a gente tem visto, futebol alemão, espanhol e afins, com essa parada muitas lesões estão ocorrendo e o preparador então tá buscando essa prevenção de lesão, que é algo muito importante, porque é algo que pode atrapalhar mais ainda esse retorno, né, para que seja cada vez mais eficaz para as equipes esse retorno e que não aconteçam nenhum desfalque, para voltar então com tudo no seu melhor nível técnico e físico também. Agora vamos falar com a Caroline Dolina, que vai falar tudo sobre ele, o nosso querido Ipiranga. Na sexta-feira, o elenco do Ipiranga completou 2 semanas de preparação física. O técnico Paulo Henrique Marques, em entrevista, disse que o clube está no aguardo da liberação dos órgãos públicos e do município para que possam ser realizados os treinamentos táticos. Segundo ele, a parte tática e técnica, todos os jogadores já sabem e conhecem o modelo de jogo, mas é preciso voltar a treinar a parte coletiva.
Entretanto, ainda na sexta-feira, a região de Erechim entrou para a bandeira vermelha no distanciamento controlado, o que implicaria na volta da terceira semana de treinamento do Canarinho. No sábado, o prefeito de Erechim e dos demais municípios da região do Alto Uruguai encaminharam recurso ao governo do estado para que a região voltasse à bandeira laranja. Mas na noite de domingo, Erechim teve o quarto óbito confirmado por Covid-19, o que pode acabar impactando na tentativa de reverter a bandeira. Caso isso ocorra, o Ipiranga precisará aguardar uma nova atualização para voltar aos treinamentos. Caso haja troca, nesta terça-feira já se normalizam as atividades. Essa foi a atualização semanal do Ipiranga. Eu sou a Caroline Dolina para o podcast Baguri do Futebol na Veia. Muito obrigada, guria. E aí, então, né, duas notícias muito importantes que a gente tem que falar sobre a espera aí de Paulo Henrique Marques para a liberação dos treinos táticos liberados, né? Então, ainda essa questão não foi liberada por causa principalmente da região de Erechim. Semana passada a gente falava muito sobre essa questão de bandeira, mas Erechim, aí a região, entrou para a bandeira vermelha e está com um distanciamento controladíssimo. É uma região que tem aí aumentado, né, demonstrado alguns casos de coronavírus, gente testando positivo, né? E com isso, então, o governador do estado, Eduardo Leite, decidiu colocar essa região para a bandeira vermelha. E com isso, então, os treinos eles seguem paralisados, seguem sendo virtualmente. E aí a gente entra na questão dos times com essa diferença tática. O Inter e o Grêmio já estão aí há mais de mês treinando, né? Enquanto tem time voltando agora e tem time que nem sequer voltou. Então, aí é uma outra situação que deve sim ser analisada pela Federação Gaúcha de Futebol, além dessa questão das sedes regionalizadas. E agora, por fim, mas não menos importante, a gente vai falar com o nosso tricolor. Matheus Ventura traz tudo pra gente sobre o que tá acontecendo com o Grêmio. Fala, gurizada do Futebol na Veia. Eu sou o Matheus Ventura e hoje eu estarei trazendo as informações do que rolou na semana do Tricolor Gaúcho aí pra vocês. A primeira notícia é sobre a venda do volante Arthur. O jogador de 23 anos que estava no Barcelona foi negociado junto à Juventus de Turim por 72 milhões de euros. A direção do Grêmio, que estava de olho na negociação, receberá uma importante quantia, ainda mais por estarmos passando por esse período difícil por conta da pandemia do coronavírus. O Clube Gaúcho tem direito a 3,5% ao valor das negociações, pelo mecanismo de solidariedade, que oferece um valor ao clube formador do atleta. No melhor cenário, seriam 17 milhões de reais ao clube tricolor. Já no cenário com o custo menor para os italianos, o clube da capital gaúcha receberia 15 milhões de reais pela negociação do atleta. Arthur foi envolvido pelo Barça em uma negociação por Pjanic, da Juventus. O bósnio custaria 70 milhões de euros aos catalães, enquanto que a velha senhora pagaria 80 milhões de euros, aproximadamente 489 milhões de reais, pelo volante brasileiro. Na próxima notícia, nós temos o governo do Rio Grande do Sul pedindo um prazo maior para analisar o protocolo da Federação Gaúcha de Futebol. Portanto, a volta do Campeonato Gaúcho, que seria no dia 19 de julho, está cada vez mais improvável. O posicionamento foi divulgado na última sexta-feira por meio de nota oficial, e além disso, o governo do estado do Rio Grande do Sul estima a possibilidade de reiniciar a competição entre o final de julho e o começo de agosto. Desse modo, o adiamento do gauchão se dá pelo aumento do número de regiões com a bandeira vermelha, classificação estadual para locais de alto risco de contágio do Covid-19 e a baixa capacidade do sistema de saúde. Portanto, das 6 cidades cogitadas para a conclusão do gauchão, apenas Pelotas está em bandeira laranja. Também nessa semana, o Grêmio renovou o contrato de Matheus Friso e definiu seu futuro. O tricolor assinou com um volante de 21 anos até o final de 2022 e aumentou a multa rescisória do atleta para 80 milhões de euros, aproximadamente 489 milhões de reais. Assim, o tricolor emprestou o jogador ao Atlético Goianiense e jogará pelo clube goiano até o final do Campeonato Brasileiro, que deverá adentrar 2021. Nos próximos dias,
Friso embarca para Goiânia e assina empréstimo junto ao Atlético Goianiense. Parte do salário será pago pelo clube da capital gaúcha. E essas foram as principais informações do Grêmio na semana. Eu sou o Matheus Ventura para o podcast Baguri do Futebol na Veia. Muito obrigada, Matheus. E aí, pra encerrar então, né? Quem tá se dando bem financeiramente é o Grêmio, porque na última semana o volante Arthur, que brilhou aí com a camisa tricolor, foi vendido do Barcelona para a Juventus por 72 milhões de euros. E a diretoria, então, que estava aí de olho, acabou tendo direito a 3,5% do valor das negociações, pelo chamado mecanismo de solidariedade. Ou seja, esse mecanismo ele oferece, dá ao clube formador do atleta uma porcentagem da negociação. Então, no melhor, assim como o Matheus comentou, entre 17 e 15 milhões vão ser aí pagos ao Grêmio, que tá precisando de dinheiro. Todos os times estão, por questão da crise financeira, Mas outra coisa que é importante, muito falar, é a renovação de Matheus Friso. O volante de 21 anos assinou até final de 2022 e, pasmem, a multa é de 80 milhões de euros, ou seja, 489 bilhões de reais. E vale lembrar que o tricolor emprestou o jogador pro Atlético Goianiense, que também vai jogar aí pelo Clube Goiânia até o final do Campeonato Brasileiro. E como a situação ainda não foi definida, talvez demore até ano que vem. Nos próximos dias ele vai embarcar então para Goiânia, onde vai assinar o contrato de empréstimo junto ao Atlético, ao Dragãozinho. E o salário então vai ser dividido meio a meio entre Grêmio e o Atlético. E era isso por hoje, gente. É isso mesmo, chegamos ao final da nossa 5ª edição. Mas lembrem de ir lá em www.futebolnaveia.com.br para ficar ligadinho de tudo que está acontecendo no mundo da bola e todas as atualizações em hora real ali dos times do mundo inteiro. Já aproveita e se está aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal, confere aí os quadros, os outros podcasts e os inúmeros conteúdos que fazemos direitinho e perfeitamente somente para vocês. Já comenta aí o que acha, se devem voltar, sobre a venda de Arthur, muito importante aí pros cofres tricolores. E também já curte, compartilha com os amigos, faz aí todos os seus amigos essa gauchada, essa piazada, ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo do futebol. Já aproveita e também vai lá no nosso Instagram, @futebolnaveia.br, e no Twitter, @FNVBR. Eu me despeço por aqui, nos encontramos na semana que vem. Tchau, tchau!